Gostaria que você abrisse o texto de Lucas, capítulo 22. O Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 22. Nós estamos trabalhando aqui um contexto da igreja que é edificada. A igreja que é edificada por Jesus. Então nós fizemos uma introdução a esse campo, a esse assunto. Nós já conversamos o que é ser uma igreja. Nós já conversamos que a igreja que o Senhor Jesus está edificando, ela tem no seu centro o Evangelho sendo proclamado e o Evangelho sendo praticado, vivenciado. Então nós não temos só uma confissão, nós temos uma confissão que gera também uma vida prática. Então nós focamos e apresentamos para você as questões relacionadas ao Evangelho, que é uma igreja, que é o Evangelho. Nós conversamos na semana última a respeito do batismo. O que é o batismo? O que significa o batismo? O que significa sermos batizados em Jesus Cristo? Então na semana passada você entendeu a união mística que reflete em uma vida transformada. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, uma nova criação. Eu acredito que você já deve ter entendido isso. A segunda coisa, e aquela foi a primeira ordem de Jesus direta. Ele disse que nós devíamos batizar, ele disse que nós devíamos proclamar o Evangelho, mas são duas ordens diretas que a igreja entende ser um mandamento de Cristo. Fora outros mandamentos, mas algo específico que ele desejou. Então hoje nós iremos conversar sobre a ceia do Senhor. A igreja que Jesus edifica tem ceia. Entendeu? A igreja que o nosso Senhor Jesus Cristo tem ceia, por quê? Porque a ceia é um mandamento do Senhor. Mas eu gostaria que você entendesse um pouquinho todo este entorno do que é a ceia do Senhor. Então nós vamos ler no capítulo 22, o verso é o 14. Lucas 22, 14. A minha versão é uma versão chamada NVT. Talvez você possa encontrar nela algumas palavras diferentes, tá bom? Vamos lá? Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram o lugar à mesa. Jesus disse: eu estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que se cumpra no reino de Deus. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus e disse: tomem isso, partilhem isso entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Segunda coisa, tomou o pão, agradeceu a Deus, depois partiu isso entre os seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que será entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada no meu sangue, que é derramada como sacrifício por vocês. Mas aqui, partilhando na mesma mesa conosco, está um homem que vai nos trair, ou um homem que vai trair. Pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer, mas que a aflição espera este ou aquele que há ou que vai trair. Os discípulos então perguntavam uns aos outros qual deles faria esta coisa. Nós já conversamos aqui sobre o tal Judas e já entendemos o que ele tinha a oferecer para Jesus. Algumas pessoas tinham a oferecer a Jesus uma coisa, outras outras coisas. Um ofereceu traição, outro ofereceu morte, e Maria ofereceu um incenso. Nós já conversamos sobre isso, mas não é esse o nosso ponto. Aqui você tem uma refeição. Esse momento aqui, que você acabou de ler, é um momento muito íntimo.
Você estar à mesa com alguém no Antigo Oriente era uma recepção, era um ato de muita intimidade. Você não tinha o hábito, o costume de abrir a sua casa e chamar alguém para entrar na sua casa e comer com você, se esta pessoa não fosse para você importante e íntima. Então, sentar à mesa, comer, tomar um café, meu lanche, bater um papo, numa mesa, no Antigo Oriente, lá no mundo em que Jesus habitou, naquele antigo mundo, no primeiro século, isso era algo muito íntimo e muito importante. Então, este lugar é um lugar para íntimos. Esse lugar é um lugar de pessoas que estão próximas, são pessoas que estão ao lado de Jesus. Se você quiser anotar, para nós tomarmos tempo, ou se você depois quiser esse material, você sabe que você pode me chamar que eu te envio esse material, tá bom? Mas, por exemplo, no texto de Ruth, capítulo 2, do verso 11 ao verso 14, você vai ver que Boaz vai solicitar. Boaz está em uma refeição, comendo, e ele verá Ruth e vai solicitar que ela sente com ele à mesa. Isso revela intimidade. Você vai ver, por exemplo, no Salmo 23, no verso 5, alguém colocando a mesa e recebendo aquela pessoa que está vindo do deserto, perseguida, e ele coloca e faz uma mesa, e o salmista diz: tu colocou uma mesa perante os meus inimigos. Então, essa questão da mesa, essa questão de você estar sentado no lugar com alguém, é uma questão muito, muito íntima, muito pessoal e muito próxima. Então você já está entendendo que esse ato de estar na mesa, a mesa representa um ato de intimidade, de alguém que foi convidado a partilhar daquilo que é muito íntimo, muito pessoal. Então foi essa forma que Deus escolheu para comunicar com você, para se comunicar com você, a intimidade de tudo isso que Ele tem feito por mim e por você. Ele nos convidou a estar à mesa com Ele. Então as refeições, além de transmitir algo muito profundo de intimidade, as refeições também tinham uma conotação, uma ideia, um conceito que aponta para o futuro. Está comigo? Amém. A mesa aponta para a intimidade, mas ela também aponta para um mundo futuro. Então, você vai ver isso lá em Êxodo 24, verso 8, por exemplo. Você vai ver isso em Mateus, capítulo 8, do 5 ao 11. Essas mesas que são sagradas, são íntimas, mas que estão apontando também para um mundo futuro, para algo que vai acontecer. Eu gostaria que você entendesse isso. Se você observar, Jesus no verso 14, ele vai dizer que ansiou comer com seus discípulos a refeição da Páscoa. Então nós precisamos voltar ao passado. A primeira coisa que eu quero fazer com você nessa noite é que você volte ao passado, para você entender o que é o conceito Páscoa. Nós temos um conceito muitas vezes relacionado à Páscoa que ele destoa. Por quê? Porque o nosso bendito coelhinho da Páscoa roubou a cena. Muitas vezes a gente perdeu a ideia do que significa Páscoa. Nós estamos preocupados em comer o melhor chocolate, a dar o melhor chocolate, a oferecer um chocolate, um ovo de Páscoa com um brinquedinho para as nossas crianças, assim por diante. Nós às vezes perdemos a noção do que significa Páscoa. Mas a Bíblia nos explica o que significa Páscoa e o que significa essa refeição. Então eu gostaria primariamente de tentar te esclarecer o termo, a palavrinha Páscoa. Quantos aqui entendem o que é Páscoa? O que é Páscoa? Uma passagem, passar por cima, poupar. Então Páscoa ela remete a essa ideia de cobrir, de passar por cima, de poupar, de livrar você. Então quando Jesus está relembrando isso, ele está relembrando de um momento específico. Então vamos lá, Êxodo capítulo 12, verso 13 em diante.
Em Êxodo você vai encontrar essa palavra clássica, aonde você tem essa passagem, ou este livro, na verdade é um livramento, A Páscoa está diretamente relacionada com o livramento. Nós temos um povo que está há 400 anos escravo numa região chamada Egito. Esse povo está sofrendo debaixo do poder e da tirania de um faraó. Então Deus levantou Moisés naquele momento. Ele disse a Moisés: Moisés, eu escutei o clamor do meu povo. Eu escutei o meu povo gemer de dor. Eu escutei o meu povo clamar pelo meu nome. Eu te levanto agora como o grande libertador de Israel. Então você já deve saber todo o chamado de Moisés, a sarça, o envio, as dificuldades que Moisés teve consigo mesmo para ser líder diante de uma grande nação, as suas problemáticas emocionais, o seu problema com a fala, a sua falta de coragem, às vezes, de estar à frente de um povo. Mas quando Deus escolhe alguém, Deus capacita esse alguém a ir. Deus dá todas as ferramentas necessárias. Deus cobre todas aquelas coisinhas que nós muitas vezes não conseguimos executar. Deus, por excelência, quando te escolhe, quando me escolhe, quando nos escolhe, Ele nos prepara para nos enviar em nome dEle, representando Ele. Então, quando Deus te escolheu para algo específico, para te enviar a um lugar específico, não se preocupe. Assim como Moisés, assim como eu, assim como qualquer outra pessoa, nós não somos perfeitos. Toda a perfeição, todo o poder, toda a graça, tudo aquilo que Deus precisa manifestar está nele. É Ele que vai fazer as coisas acontecerem, é Ele que vai te enviar, mas Ele vai dar a capacidade de você ir, de você executar, de você fazer. Não é sobre você, é sobre Ele fazer através de você. Não é sobre nós fazermos alguma coisa, é sobre Deus fazer alguma coisa por meio de nós. Então Moisés, nessa intensidade, vai diversas vezes ao encontro de Faraó, e como representante de Deus, ele diz: olha, libera o meu povo precisa ir ao deserto, eu quero que o meu povo vá ao deserto ali me adorar. Então o Faraó começou a endurecer as coisas. Vocês estão com um tempo para adorar, então nós vamos agora dobrar a tarefa, nós não vamos dar o material, agora nós vamos oprimir vocês ainda mais. A coisa às vezes é assim conosco. Você começa a orar, você começa a clamar, você começa a buscar em Deus, e parece que as coisas começam a se tornar piores do que estavam. As coisas começam a parecer que estão piorando. Aí você fala: cara, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando, e a situação não está sendo clara, a situação está indo de mal a pior. Se eu devia 10, estou devendo 11, e no outro dia eu estou devendo 12, o quadro da minha mãe, o quadro do meu pai, o quadro do meu filho, uma situação de enfermidade está piorando, eu estou orando e a coisa está... Mas não esqueça de uma coisa: Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Deus mantém o controle, Ele não perde o controle da história que Ele está construindo sobre a minha e sobre a tua vida. Assim como Ele não perdeu a mão da história que Ele estava construindo sobre a vida do seu povo. Então naquele momento as coisas vão acontecer e Deus diz a Moisés: Moisés, olha, presta bem atenção, eu vou lançar pragas sobre o Egito. E as pragas começaram a acontecer. E agora chegou o dia em que a pior de todas as pragas vão ser aplicadas. Deus vai aplicar o juízo, e Deus recomenda a este povo fazer algumas coisas. Veja o verso 13. Ele diz no verso 12: nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos, os primogênitos, todos os primeiros nascidos de machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei um juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá como um sinal.
e marcará as casas onde vocês estão. Porque quando eu vir o sangue, passarei sobre aquela casa. Passarei, Páscoa, passarei sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Então essa foi a proposta que Deus fez ao seu povo. Moisés, diga ao meu povo: peguem um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito. Executem como um sacrifício a mim. Pegue esse sangue e coloque na entrada, nos umbrais das casas, na entrada. Isso me servirá de sinal. Na noite em que eu passar com o meu juízo de morte sobre todo o Egito, mostrando que eu sou o Deus verdadeiro, e esses falsos deuses não podem me conter, isso me servirá por sinal. Eu não entrarei nas suas casas, eu os pouparei, eu os esconderei da maldição da morte. Você consegue entender? Isso ficou como um marco para essa geração que sai do Egito. Então naquela noite nós estamos falando também, ou naquele dia, nós estamos falando de uma questão de poder, de uma linguagem dentro de um ambiente espiritual, falsos deuses e o Deus verdadeiro, as falsas mentiras, um tirano, alguém que se intitula como Deus do Egito, alguém que endurece o seu coração, alguém que diz: não vão, eu vou agora oprimi-los ainda mais. Aí você, como eu disse anteriormente, você está lá clamando, as coisas não estão acontecendo, as coisas estão difíceis, a coisa parece que não anda, e de repente eu vou à frente, vem a primeira praga, parece que agora vai, não vai, vem a segunda, a terceira, a quarta, vai, não vai, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª praga. Mas a 10ª praga não houve conversa, não houve como os deuses reverter as situações, não houve o que fazer. Esse povo agora tem que sair fugido, com pressa, do Egito. E nesse momento, uma festa chamada Páscoa, ela é estabelecida para que o povo lembre todo aquele processo que ocorreu naquela noite e como Deus livrou o seu povo da morte, e não somente da morte, mas do poder de Satanás, do poder do Egito, do poder dos falsos deuses. Naquela noite Deus está libertando o seu povo de toda a escravidão. Aquela noite é o início de uma nova caminhada com Deus. Aquela noite é uma noite em que Deus os livra. Aquela noite, aquele dia é o dia em que Deus os conduz para um caminhar, para formar, para dizer a eles: eu agora sou o Deus de vocês, vocês estarão perante mim continuamente, e agora eu não quero que você esqueça, esta data, este dia deve ser relembrado enquanto vocês forem meu povo. Então agora eu tenho que saltar para o presente. Quando eu chego no presente, eu tenho um Cristo assentado a uma mesa com os seus discípulos, comemorando a Páscoa. Só que agora Jesus entra na história e ele começa a ressignificar a parada. Ele começa a mostrar o que existia lá atrás, que era uma sombra. Nós aqui já conversamos em algumas quartas-feiras sobre essa questão do Antigo Testamento nos revelar Jesus, nos mostrar sombras de Jesus que vão ser vistas de formas claras lá no Novo Testamento. Então a Páscoa era uma sombra, era uma festividade, uma memória que estava sendo colocada diante do povo, mas essa memória, esta celebração, ela estava ali naquela noite apontando para algo que vai acontecer no futuro. Então nós estamos na semana da Páscoa. Nós estamos celebrando a semana da Páscoa. E Jesus está naquela semana de Páscoa. A Páscoa vai começar no dia seguinte.
Então eles estão celebrando uma refeição, estão relembrando a memória, estão trazendo à memória aquilo que Deus havia dito há muitos e muitos anos, milênios atrás. Só que agora Cristo está no meio dessa festa. E no meio dessa celebração ele começa a dizer algumas coisas aqui interessantes. Ele começa a falar sobre uma nova aliança. Ele começa a falar sobre essa refeição que ele não vai comer mais até que venha, até que chegue o reino de Deus. E é engraçado que o Novo Testamento nos apresenta um cordeiro, essa celebração nos apresenta um cordeiro que não pode ter nenhum tipo de mancha, não pode ter nenhum tipo de mácula, ele não pode ter nenhum tipo de defeito. Então Deus envia o seu Filho Jesus Cristo, como homem perfeito, como ser perfeito, sem nenhum tipo de mácula, sem nenhum tipo de mancha, sem nenhum tipo de pecado. Deus enviou o seu Filho, o homem perfeito, o ser perfeito. E é engraçado, abra para mim o texto de João, capítulo 1, verso 29. A Páscoa não é sobre um coelhinho, não é sobre algo bacaninho. A Páscoa contemporânea, como nós vemos. A Páscoa é sobre juízo. A Páscoa é sobre livramento. A Páscoa é sobre um terror que foi aplicado sobre vidas que não estavam escondidas em Cristo Jesus. A Páscoa estava relacionada com o juízo de Deus. A Páscoa estava relacionada com uma decisão de Deus livrar o seu povo e aplicar a sua justiça, aplicar diante daquele povo opressor algo terrível. Então a Páscoa não é sobre uma mensagem bonitinha, é uma mensagem que fala de esperança e de um juízo. Ela fala de uma esperança que temos em Cristo Jesus, mas ela também fala de um juízo daqueles que não serão encontrados em Cristo Jesus. A ceia é para nos lembrar aonde estamos e o que foi feito por nós, mas também é para nos lembrar que existem pessoas que ainda não estão nessa condição em que eu e você estamos, e eu e você temos a responsabilidade de comunicar a elas este Evangelho, de comunicar a elas esta esperança que eu e você temos, porque alguém um dia chegou até nós e nos apresentou essa esperança, nos comunicou este Evangelho, nos disse que estávamos perdidos, nos disse que estávamos afastados de Deus, condenados por Deus. Como já vimos aqui, éramos por natureza filhos da ira de Deus. Um juízo existia sobre mim, um juízo existia sobre você, um juízo existia sobre nós, mas um juízo existe sobre toda pessoa que não é encontrada nele. Eu falei para você na semana passada que todo aquele que foi encontrado nele, todo aquele que está nele, já não há mais o que? Condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas o contrário também é verdadeiro. Aquele que não está em Cristo já está condenado. E eu e você temos a responsabilidade de proclamarmos este Evangelho, de dizermos às pessoas que elas precisam sair desta condição, que elas precisam estar em Jesus para escapar do dia desse juízo. Porque foi para isso que o Filho de Deus veio, foi para isso que o Filho de Deus foi enviado, e ele é enviado como o Cordeiro de Deus. João 1, verso 29 diz o quê? Eis o quê? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é representado pelos evangelhos como o Cordeiro de Deus. E quando nós olhamos essa palavrinha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o autor bíblico já está fazendo uma menção, ele está puxando uma memória
afetivo, uma memória religiosa que ele tem. Quando ele olha a Páscoa, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é Cristo, o Cordeiro de Deus é Jesus. É Ele que tira o pecado do mundo. Então ele entende, o autor João, ele vai voltar a Êxodo 12 e vai trazer para o contexto dele a ideia do Cordeiro que livrou o povo do Egito da morte. Naquele dia, naquela noite, naquela tarde, naquele momento especial, o povo estava acolhido em seus lares, protegido por um sangue que foi derramado, por um cordeiro que foi imolado, que foi morto, foi apresentado como uma condição de salvação. Deus virá ao nosso encontro, Deus virá ao teu encontro, Deus virá ao meu encontro, Deus virá até nós. Deus olhará se há o sangue do Cordeiro sobre você. Ele vai olhar se há o sangue do Cordeiro sobre mim. Ele vai olhar se há o sangue do Cordeiro sobre nós. E a única forma de escaparmos do juízo de Deus é se o sangue estiver sobre nós. É se o sangue do Cordeiro estiver sobre a nossa vida. É se o sangue do Cordeiro estiver sobre você. É a única condição de você não passar pelo ambiente da segunda morte. É se o sangue estiver sobre você. É se o sangue estiver sobre os umbrais do teu coração. É se o sangue estiver sobre a tua mente, transformando, te santificando, te separando para Ele. Não há outra condição. Por este motivo, Ele é o Cordeiro de Deus que retira o pecado da sua vida, da minha vida e deste mundo. É Ele, somente Ele. Você deve estar entendendo que essa palavrinha pecado é uma condição de maldição. Todos os homens estão excluídos de Deus por causa dessa maldição, chamada pecado. Não há como um homem, uma mulher, uma criança, ninguém tem condições de estar na presença de Deus com uma natureza pecaminosa. É preciso passar pelo sangue do Cordeiro. É preciso ser restaurado pelo Cordeiro. É preciso ser santificado pelo Cordeiro. É preciso ser limpo pelo sangue do Cordeiro. É preciso ser perdoado pelo sangue do Cordeiro. É preciso um Cordeiro. É preciso o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus. Eu poderia traduzir dessa forma: eis o Cordeiro de Deus que destrói a tua natureza pecaminosa. Eis o Cordeiro de Deus que te regenera. Eis o Cordeiro de Deus que te justifica. Eis o Cordeiro de Deus que te transforma. Eis o Cordeiro de Deus que tira você da condição de um pecador e o torna como um filho dele. Eis o Cordeiro de Deus que te dá uma nova natureza. Eis o Cordeiro de Deus que te limpa de toda a maldição que a sua, a minha, a nossa natureza pecaminosa nos coloca. Ele é o Cordeiro de Deus. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Coríntios 5, verso 7. Livrem-se do fermento velho, para que seja uma nova massa sem fermento. O que de fato vocês são? São o quê? Uma massa nova sem fermento. Porque Cristo é o quê? O nosso Cordeiro, que foi por nós sacrificado. Paulo está resgatando a memória de Êxodo 12. Você percebeu? Paulo, João, todos eles estão comunicando, todos eles estão olhando para Jesus como o Cordeiro da paz. Aquele cordeirinho que foi imolado naquela noite.
Talvez assim, sem nenhuma pretensão, vamos comer, vamos fazer uma refeição, vamos fazer aqui um ritual, nossa família está aqui pronta, vamos aqui comunicar essa refeição, vamos estar à mesa, em comunhão, de repente há um louvorzinho ali, um violão tocando, uma mesinha ali, partilhando das bênçãos do Senhor. Do lado de dentro está tudo bem, do lado de dentro está tudo normal, parece que não há nenhum problema do lado de dentro, mas tudo está bem do lado de dentro, porque no centro da mesa há um cordeiro. Mas do lado de fora está acontecendo tudo que é mal. Pessoas estão perdendo seus primogênitos, pessoas estão perdendo os seus principais animais, pessoas estão sendo tocadas pelo juízo de Deus. Do lado de dentro está tudo bem porque tem o cordeiro. Do lado de dentro está tudo normalizado, a ceia, a celebração, o louvor, está tudo bonitinho do lado de dentro, porque no centro da mesa há um cordeiro. E Paulo está dizendo, este cordeiro pascal é um cordeiro chamado Cristo, o Messias, o escolhido de Deus. Cristo nos é apresentado como a oferta pascal. Cristo nos é apresentado como aquele que tira o nosso pecado. Cristo é apresentado como aquele que nos livra da condenação, da morte eterna. Cristo nos é apresentado como o grande Salvador. Cristo é apresentado como aquele que derramou o seu sangue. E no dia do juízo, a única coisa que vai nos livrar da morte eterna é o sangue que foi derramado por você. O sangue que foi derramado por mim, o sangue que foi derramado por nós. A ceia, quando nós estamos celebrando naquele dia específico do mês, quando nós estamos trazendo essa memória para a nossa vida, nós devemos reconhecer e entender isso com uma seriedade. Do lado de fora há um juízo, do lado de dentro a bondade, a graça, a misericórdia por causa de um cordeiro. Você e eu precisamos lembrarmos disso. Precisamos entender que isso não foi algo banal. Precisamos entender que isso não é algo que eu devo brincar, você deve brincar. Nós não devemos brincar com o Filho de Deus. Nós não podemos brincar com o Cordeiro de Deus. Nós não podemos levar isso de uma forma leviana, de qualquer maneira. Deus, o Pai, enviou o que Ele tinha de melhor. Ele enviou o Cordeiro para estabelecer com você e Ele uma comunhão por meio do Cordeiro. Ele te chamou para uma mesa íntima, Ele te chamou para uma mesa de intimidade, aonde não é qualquer pessoa que vai sentar nessa mesa. O Evangelho te alcançou, o Evangelho nos alcançou, fomos alcançados por este Evangelho para sentarmos a uma mesa em que não é qualquer pessoa que vai se assentar naquele lugar. Isso é um lugar para íntimos, isso é um lugar para pessoas que por meio de Cristo Jesus foram alcançadas, foram perdoadas, foram por meio de Cristo Jesus feito com elas uma nova aliança. Isso não é uma coisa banal. Você não pode brincar com isso. Eu não posso brincar com isso. Isso é algo sério. Deus nos deu um cordeiro para nos livrar da morte, mas não para fazer com que eu e você brinque com a seriedade da graça. A graça é algo sério, a misericórdia é algo sério, o sacrifício de Jesus é algo sério. A igreja que Jesus edifica tem no centro dela a ceia, para te trazer à memória a seriedade do juízo de Deus e o que Ele fez para te livrar, para me livrar, para nos livrar desta condição maldita. A ceia é para lembrar a nossa condição de escravos do pecado. A ceia é para nos comunicar aquilo que éramos de fato. Todos nós éramos filhos da ira. Todos nós estávamos debaixo do juízo de Deus. E todos nós temos a responsabilidade de proclamar esse Evangelho a outras pessoas. Eu preciso que você entenda isso.
Eu preciso que você compreenda isso. Eu disse para você na semana passada, Efésios 1:23, que você é a extensão do corpo. Nesse mundo maldito, você é o lugar de esperança para esse mundo. Você tem a mensagem de esperança para esse mundo mau, para esse mundo caído, para esse mundo já destinado à segunda morte, para esse mundo que está debaixo do juízo de Deus. É eu e você que temos a palavra de esperança. É eu e você que temos a comunicação correta para livrar alguém dessa segunda morte. E você só está lá, resgatado, protegido, porque alguém um dia se preocupou em orar por você e apresentar o Evangelho a você. Você não está nessa condição porque você quis. Você só está nessa condição porque Deus enviou alguém ou algo até você. Ele te chamou para uma mesa de comunhão. Mas a mesa de comunhão também, ela fala de responsabilidade. Ela não fala só de choro, ela não fala só de memórias. Ela fala que você também é responsável por comunicar esse Evangelho a outras pessoas, para que elas saiam dessa condição. Como eu mostrei para você na semana passada, Efésios 1:23, você e eu somos a extensão de Cristo, o Cordeiro Pascal. Habita em você e quer também derramar o seu sangue sobre os outros. Você precisa entender isso. Seus familiares, seus vizinhos, seus amigos de trabalho, seus amigos de faculdade, de escola, seus coleguinhas, suas amizades em todos os ambientes precisam ver Jesus, o Cordeiro que habita em você, para que eles sejam livres também do juízo, da maldição da morte eterna. Você é responsável. Eu sou responsável. Nós somos uma comunidade responsável para apresentar este Evangelho a essas pessoas. A ceia fala sobre um juízo que vai ocorrer e que você só escapará porque você tem a mancha, a marca do Cordeiro sobre você. Porque se não fosse isso, você e eu estaríamos arruinados a um destino eterno que não temos como mensurar o que será isso. Você e eu não temos como colocar em palavras o que é receber de Deus a sua ira. Eu não sei como computar, eu não sei como te explicar, eu não sei como te dialogar, dizer a você a profundidade disso. O que é de Deus receber a ira dele. Mas o Cordeiro recebeu a ira. A ira foi aplicada ao Cordeiro. E você foi isento de uma condenação por causa do Cordeiro. A ceia, ela lembra que haverá um juízo. A ceia, ela lembra que nós escapamos de um juízo. A ceia, ela lembra que Jesus fez conosco uma nova aliança. Verso 20 do capítulo 22 de Lucas. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nossa ou da nova aliança, que é confirmada por meio do meu sangue, que é derramado como sacrifício por você. O sangue do Cordeiro estabeleceu conosco uma nova aliança, incorruptível, inquebrável, eterna, uma eterna aliança. Deus concedeu a você, na noite em que ceiamos, nós devemos nos lembrar que o sangue comunicou um testamento, uma nova aliança. Foi ratificado, foi dito: você está livre, você é meu,
eu estabeleci com você uma nova aliança, inquebrável, incorruptível, não depende mais de obras humanas, não depende mais de sacrifícios de animais, agora é um sacrifício totalmente perfeito e eterno por você, eterno por mim, eterno por nós, uma aliança eterna, inquebrável. Relembrando o que lemos no final da celebração passada, de domingo passado, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação, porque um sangue foi derramado e uma aliança foi firmada com você. É só por causa disso. Essa aliança, ela fala agora do futuro. Eu falei do passado, o Cordeiro, no ambiente do Antigo Testamento. Também falei do ambiente presente, em que Jesus está presente como Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Mas ela amplia isso para o futuro. Ela diz que Jesus, ele não vai comer deste elemento, ele não vai participar desta mesa enquanto o reino de Deus não for estabelecido. Então há uma promessa para o futuro. Queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. E a beleza disso. Você já parou para imaginar que eu e você, eu não sei como isso vai acontecer, não tenho dimensão alguma, não consigo imaginar. Mas Jesus diz que Ele estará assentado em um lugar à mesa conosco para celebrarmos conosco essa ideia do livramento que foi feito. Ele vai relembrar a Páscoa conosco. Ele vai relembrar o Calvário conosco. De alguma forma eu não entendo como isso vai ser feito, como isso vai ser realizado, mas Ele disse no texto: eu só voltarei a tomar uma Páscoa, eu só voltarei a partilhar dessa refeição com vocês quando o reino de Deus for estabelecido. Há uma proclamação numa linguagem teológica, uma proclamação escatológica que aponta para o futuro, que nos diz, que nos comunica que nós estaremos assentados com Cristo Jesus a uma mesa, partilhando de uma refeição, aonde Ele relembrará tudo aquilo que Ele fez no Calvário por mim e por você, porque Ele vai nos relembrar do juízo, do amor de Deus por nós e nos convidar a estar numa mesa de intimidade com Ele. Faça isso em memória de mim. Faça isso em memória de mim. Relembre isso, traga à memória isso. Vocês estarão novamente comigo, assentados a uma mesa. Nós partilharemos de uma refeição. Não haverá nenhum traidor. Só haverá ali os apaixonados, os amantes, aquele que ama Cristo de puro coração, que tem uma profunda afeição por Cristo Jesus. Aquela mesa não será preparada para qualquer pessoa. Aquela mesa estará preparada para aquele que ama o Filho de Deus. É uma mesa para o íntimo. É uma mesa para quem é apaixonado por Jesus. E Jesus disse: eu estarei nessa mesa com você. Eu estarei assentado com você. Nós relembraremos a Páscoa. Nós relembraremos o livramento. Nós relembraremos que não há mais maldição. Nós relembraremos que agora há uma comunhão interrupta. Não tem mais barreira que nos separe. A morte foi vencida, o pecado foi desfeito. Agora você é livre, transformado por mim. E eu concedo a você este momento de se assentar comigo a esta mesa. E eu relembro aqui um pouquinho daquilo que diz o apóstolo João quando ele escreve uma das suas epístolas. Ele diz assim: nós o veremos como Ele é.
agora ainda vemos de uma forma não muito nítida, não muito compreensível, porque não temos como entrar nessas dimensões espirituais e ver a realidade do que Deus está construindo para mim e para você. Mas naquele dia, João disse que eu e você o veremos como Ele é. E não só o veremos, estaremos assentados com Ele, partilhando com Ele de uma refeição. Estaremos com Ele por toda uma eternidade, desfrutando com Ele de um relacionamento que eu não tenho como te precisar em palavras, eu não tenho como te dizer como isso vai ocorrer, mas eu tenho uma certeza que nós estaremos lá. Eu tenho certeza que você vai estar lá, porque um pacto foi feito, um sangue foi derramado, uma aliança foi firmada, e já não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Nós estaremos em uma grande mesa. Nós estaremos com Abraão, nós estaremos com Paulo, nós estaremos com Pedro e de tantos outros nomes importantes na história cristã, na história bíblica, e você não menos importante do que os tais. O teu nome será dito: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Assentai-vos à mesa, compartilhe desta comunhão. Nós seremos chamados pelo nome, seremos chamados de benditos de Deus, porque amamos o Filho de Deus, porque temos o real valor ao Cordeiro que nos foi entregue. Por isso, não brinque com o Cordeiro, não brinque com aquilo que Deus te deu. Deus te deu o que existia de melhor, e Ele não te deu o que existia de melhor para você brincar com Ele. Ele te deu o que tinha de melhor para você se assentar com Ele, não para brincar com o Cordeiro, não para levar uma vida leviana, mas para se assentar à mesa e poder dizer: Pai, eu te amo, obrigado pelo Cordeiro. É a única coisa que vai te livrar, é uma única coisa que vai te fazer estar assentado naquela mesa. Por isso que quando Paulo diz, capítulo 11, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, para caminharmos para o final, texto tão rico, tão famoso que lemos todo mês. Mas às vezes nos passa batido essas coisas que são importantes. A igreja que Deus edifica tem no centro dela, a igreja que Jesus edifica tem no centro dela a Santa Ceia, ou a ceia do Senhor, para nos lembrar que haverá um juízo, para nos lembrar que fomos livres do juízo, para nos trazer à memória a nossa condição anterior. Verso 27 diz assim: assim quem come do pão, quem bebe do cálice do Senhor, indignamente é culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue de Cristo. Por isso, meus amigos, antes de comer do pão, antes de beber do cálice, pois se você come, bebe do pão, bebe do cálice, sem discernir o corpo de Cristo, você está trazendo julgamento para você mesmo. Então você deve entender que o ato, a memória, ela pede também, este memorial, ele pede para nós nos analisarmos. Por isso que eu te digo nessa noite que o Cordeiro que foi morto por você, o Cordeiro que foi morto por nós, o Cordeiro Pascal, ele tem esta ideia de também trazer à memória a nossa condição.
a forma como celebramos isso, a forma como entendemos isso, não é simplesmente um ato em si, mas é entender como o meu, o teu, o nosso coração se achega a esta mesa. Naquele dia, mas não é sobre aquele dia, é sobre todos os dias, é sobre todas as tuas manhãs, sobre toda a tua semana, sobre todo o teu mês, é sobre os teus finais de semana, é sobre tua vida em todo o contexto. Examina-se. Você deve se examinar, você deve se olhar para o espelho e falar como o cordeiro que foi me oferecido está sendo cuidado por mim. O que estou fazendo com o Cordeiro de Deus? O que estou fazendo com o corpo de Cristo? O que estou fazendo? Então a ceia também fala sobre examinar a si mesmo. Mas a ceia também, verso 26, ela diz algo muito importante, e eu já caminho para o final. Todo mundo aí? Vivo? Quem estiver morto, a gente tem uma palavra de esperança aqui para você. Porque a Bíblia diz que aquele que esteja morto, por meio do Filho, ainda pode viver nessa noite. Não sei como você chegou aqui nessa noite, não sei qual foi a condição e a condição em que você está nessa noite. Mas se você estiver morto, eu te apresento Cristo que pode te ressuscitar hoje. E pode te fazer conosco se assentar a uma mesa com Ele por toda a eternidade. Verso 26 diz assim: porque toda vez que você comer desse pão, toda vez que você beber desse cálice, você está anunciando a morte do Cordeiro Pascal até que Ele venha. Deus está falando: lembra do livramento que eu te dei, lembra da onde eu te tirei, lembra da tua condição, lembra do Cordeiro que foi morto por você. Tenha em mais alta estima o Cordeiro de Deus. Respeite o Cordeiro de Deus. Respeite o Cordeiro de Deus. A sua morte não foi em vão. Respeita o Filho de Deus. Não trate o Filho de Deus de uma forma leviana. Respeita o Filho de Deus. Deus te traz a memória na Santa Ceia. Ele diz: relembra a morte do meu filho. Relembra a morte do meu filho. Eu te concedi o melhor. Respeita o Filho de Deus. O Filho de Deus não é uma coisa, o Filho de Deus não é um título, o Filho de Deus não é alguém que vai barganhar com você alguma coisa. O Filho de Deus é Deus encarnado, Senhor do céu e da terra, Criador de tudo que existe, aquele que te dá a possibilidade de estar respirando nesse exato momento. O Filho de Deus deve ser respeitado por nós. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, deve ter o teu respeito, deve ter o teu amor, deve ter todo o teu coração. O Filho de Deus merece toda a tua vida. Entenda isso nessa noite. Não brinca com o Filho de Deus. Hebreus diz, capítulo 10, coisa terrível. E diz assim o autor aos Hebreus: é terrível cair na mão de um Deus irado por aqueles que pisoteiam e desrespeitam o seu Filho. Hebreus 10, se você quiser ver, está lá. Ai daquele por quem o Filho de Deus é pisoteado. Ai daquele por quem o Filho de
Deus é menosprezado. Ai daquele por quem o Filho de Deus não é querido, porque o Filho de Deus tem muito valor para Deus. E o autor diz: coisa terrível é cair na mão de um Deus irado. Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é benignidade. Mas Deus não vai passar pano para quem menospreza o Filho dele. Deus não vai passar a mão na cabeça para aquele que não leva o Filho de Deus a sério. Por isso é dito: examine-se, cuida do teu coração, veja como você trata o corpo de Cristo, veja como você trata o Cordeiro de Deus. Isso não é uma brincadeira. Não leve Deus numa brincadeira. Deus não está brincando com você. Deus não está brincando comigo. Deus não está brincando com nós. Ele nos ofereceu um Cordeiro santo, puro, imaculado, para que amanhã, no futuro, você esteja assentado com Ele, para que amanhã você possa colocar a mão no mesmo prato com Ele, sem nenhum tipo de condenação. Você já parou para pensar sobre isso? Você já entendeu a seriedade do que é ter o Cordeiro de Deus sobre a tua vida? Você já entendeu que a seriedade de ter a marca do Cordeiro sobre você? É para que não haja nunca mais condenação. Que não haja mais condenação sobre a tua vida. Que Deus te encontre totalmente puro, limpo de coração, santificado. Que Deus te encontre como alguém que não brinca com o Cordeiro. Que Deus venha ao teu encontro e encontre alguém apaixonado pelo Filho dele. Que Deus venha até você e encontre alguém que é apaixonado por Ele. Que não brinca com o Cordeiro. Que tem o Cordeiro como a sua mais autoestima. Que não abre mão do Cordeiro. Que não se vê sem o Cordeiro. Que suspira pelo Cordeiro. Seria como aquela imagem que João descreve no Apocalipse. Capítulo 4, capítulo 5. Quando ele entra na sala do trono de Deus. Ele é convidado a entrar na sala. Então de repente abre-se uma porta, ele entra no grande salão celestial e ele contempla o Cordeiro aceitado sobre o mais alto instrumento, o Cordeiro que nos foi oferecido, que é dito a ele que é digno de toda adoração, de toda a nossa devoção, de todo o nosso amor. Não brinca com o Deus de Deus. Ele é muito valioso. Não brinca com o Cordeiro. Eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, não brinca com o Cordeiro. Ele é muito valioso. Ele é santo. Ele é digno de todo o teu coração, de toda a tua paixão. Ele é digno. O Cordeiro é digno de honra, louvor por toda a eternidade. Então não brinca com o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, que tirou de você de uma situação terrível.
nunca talvez imaginada por você, nunca talvez imaginado por mim, mas o Cordeiro nos foi oferecido. E como João, nós podemos dizer nessa noite: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao Cordeiro de Deus. Toda a gratidão, todo louvor seja dado ao Cordeiro de Deus. Em todo o teu cântico de louvor a Ele, diga a Ele o quanto Ele é precioso para você, o quanto Ele é santo para você. Diga a Ele, pois Ele é digno. O Cordeiro é digno de honra, de glória e louvor pelos séculos dos séculos. Você tem um Cordeiro. Não brinca com Ele. Ele merece todo o teu coração. Todo o teu coração. Vamos orar. Há alguém nessa noite entre nós que queira sair dessa condição de juízo e de maldição e entrar em uma nova aliança com Cristo? Alguém nessa noite que quer reestabelecer uma nova ou restaurar a aliança com Cristo nessa noite? Há entre nós alguém que deseja o Cordeiro de Deus? Há entre nós alguém que deseja restaurar a aliança com o Cordeiro de Deus? Pai, louvamos o Teu nome nessa noite. Obrigado. Obrigado por essa palavra, Jesus. Cordeiro de Deus, Tu és bendito entre nós. Não há como mensurarmos, não há palavras para colocarmos diante de Ti. Ao entendermos quem Tu és, Tu és Jesus, o Cordeiro de Deus, que estabeleceu conosco uma aliança eterna, que nos tirou de uma condição de malditos e nos transformaste em filhos de Deus. Obrigado, Pai, por nos Tu ter enviado o Filho de Deus. Tu nos ofereceu um Cordeiro pascal, um Cordeiro puro, um Cordeiro imaculado, para nos livrar de uma condenação eterna. E nessa noite nós reconhecemos a bondade, a beleza, a fidelidade que existe em Ti. Nessa noite nós agradecemos o nome do Teu Filho Jesus. Nessa noite nós declaramos a Ele todo louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa vida, todo o nosso respirar. Nós queremos suspirar por Ti, nós queremos Te amar com a mais profunda afeição do nosso coração. Nós queremos dizer que Tu és tudo para nós. Nós, como comunidade, nessa noite, nós declaramos que iremos Te honrar. Nós declaramos que iremos dizer:
sim ao Cordeiro de Deus. Nós diremos a Ti que aqui Tu serás honrado, aqui Tu serás levantado como aquele que está no mais alto e sublime trono. Nós levantaremos a Ti neste lugar um trono de louvor, um trono de adoração. Eu sei que Tu estarás entre nós, porque Tu serás honrado com os nossos louvores, com a nossa vida, com o nosso amor, com a nossa comunhão, com a nossa unidade. Tu serás louvado. Seja bem-vindo sobre conosco, nos acompanha, vá conosco, fala conosco, nos assombra com a Tua presença, nos deixa estremecido diante de quem Tu és. Nos revela, traz um impacto desta revelação sobre nós. Quando contemplamos o Cordeiro, estremeça a nossa mente, estremeça o nosso coração, e tenhamos medo de entrar na Tua presença, porque Tu é um Deus santo, Tu és um Deus que deve atemorizar o nosso coração, porque Tu és aquele que nos concedeu o Cordeiro de Deus. E devemos ter isso como a máxima importância, coisa da nossa vida. Estremece o nosso coração, assombra o nosso coração, traz de volta o temor de andarmos na Tua presença. Traz sobre nosso coração o clamor de Isaías, ao contemplar o Cordeiro, ao contemplar aquele que está no alto e sublime trono, e declarar que Ele é santo. Ele diz: ai de mim, que estou perecendo. Ai de nós, Senhor. Ai de nós. Traz o Teu temor sobre nós, assombra-nos com a presença do Cordeiro, assombra-nos com o respeito ao Cordeiro. Que o grande amor de Deus, a profunda graça do nosso Senhor Jesus Cristo que nos alcançou, a profunda amizade do Espírito Santo que nos selou, seja com todos vocês. Todos digam amém. Tenham uma ótima semana. Que Deus nos abençoe.